Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Estamos ao vivo aqui no estúdio da São José Operário. Hoje daremos início ao nosso primeiro programa, Nas Mãos de Deus. Este é um programa que tem por finalidade ensinar, catequizar, evangelizar o nosso povo, para que conheçam com mais profundidade a nossa igreja, a nossa fé. Santo Agostinho diz: só se ama aquilo que se conhece. Como amar a igreja sem conhecê-la, sem estudá-la? Quanto mais estudamos, mais a amamos. E temos aqui em nosso estúdio a presença marcante de nosso padre Luan Saldanha, que veio falar para nós sobre o sacramento do batismo. Boa noite, padre. Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa Nas Mãos de Deus. Boa noite, nós dirigimos a nossa saudação toda especial, você que nos acompanha por esse meio de comunicação, esses que são, segundo São João Paulo II, os novos areópagos da evangelização. São Paulo, quando queria evangelizar, ele se dirigiu a Roma para evangelizar nos areópagos e apresentar a presença de Deus como aquele a quem eles chamavam de Deus desconhecido. Nós estamos aqui nesse novo areópago de evangelização para que cresçamos, como disse Joseane, no sentimento de pertença à igreja através do conhecimento. O conhecimento ele nunca é apenas uma possibilidade de envaidecimento intelectual, mas é uma via de amor. Quando nós conhecemos melhor alguém, sobretudo a igreja, que é toda santa, que é toda pura, nós somos enriquecidos na capacidade de amar. Então, esse é o nosso apostolado, esse é o nosso desejo. É cultivar no coração de quem nos assiste, de quem ao vivo está nos acompanhando, ou de quem vai assistir o programa depois, o amor a Deus, o amor à igreja, e começando por este sacramento, que é, por natureza, o sacramento da iniciação cristã, o sacramento do batismo. Então, seja muito bem-vindo, bem-vindo a quem está aqui conosco, bem-vindo a quem nos acompanha por esse meio de comunicação nessa nossa live. Bem-vindo, obrigado pela saudação e pela presença marcante também, viu, José? Não é tão marcante assim não, mas eu agradeço o elogio. Deus abençoe. Obrigada. Então, padre, nós gostaríamos de que o senhor falasse um pouquinho sobre o batismo, a importância do batismo, por que o batismo é necessário e se é necessário, porque nós conhecemos muitas pessoas adultas que ainda não se batizaram, né? Então, vamos falar um pouquinho, queremos ouvir o senhor falar sobre o sacramento do batismo. Na verdade, o sacramento do batismo, primeiro que nós poderíamos passar uma noite inteira ou fazer uma formação muito mais extensa sobre esse sacramento, porque ele possui diversas características importantes e, eu diria, inclusive, essenciais para a fé cristã. O sacramento do batismo ele se constitui como o primeiro da iniciação cristã. Mas aqui eu quero abrir um parênteses importante. Talvez não seja um parênteses, mas entre vírgulas, algo que é muito importante. Muitas vezes, nós, porque estamos inseridos dentro dessa perspectiva cultural, achamos que todo mundo tem que se batizar a qualquer custo. Então, em geral, as pessoas se aproximam dos padres ou da igreja. Padre, eu preciso batizar o meu filho porque ele é pagão. Padre, eu já tenho 17 anos e não sou batizado, eu preciso me batizar. Mas apenas por um sentimento muito mais supersticioso
do que por um desejo de comprometer-se com a fé. Então é importante que nós compreendamos, primeiro, que o batismo é um sacramento para aqueles que, quando adultos, desejam ingressar na igreja, tornarem-se membros do corpo de Cristo, se comprometerem com a fé, se comprometerem com o evangelho de nosso Senhor. Então é preciso que nós compreendamos que o batismo não é como uma simples bênção que nos vai tornando pessoas melhores. O que nos torna verdadeiramente pessoas melhores, é claro, é a ação de Deus por meio do sacramento, quando encontra em nós uma abertura interior, uma abertura de coração, para que sejamos verdadeiramente identificados à pessoa de Cristo. Então, é importante primeiro nós entendermos para quem é o batismo. O batismo é para quem quer ser cristão. Claro, se eu não tenho maturidade para tomar essa decisão, como é o caso das crianças, elas precisam receber um apadrinhamento, né? Seja por causa do compromisso dos pais, seja por aqueles que foram escolhidos pelos pais para ajudarem essa criança a crescer na fé. O batismo, ele é, por natureza, um sacramento indelével. Esse é o termo, que talvez você não tenha escutado ainda, que nós costumamos usar na teologia para definir o seguinte: ninguém se pode desbatizar. O batismo ele produz em nós uma marca que é eterna, que é para sempre. Eu acho muito interessante, e não teço esse comentário no sentido de uma crítica pejorativa, mas existem muitas pessoas que, por alguma razão, abandonam a Igreja Católica, mudam de religião e recebem um outro batismo. Ora, essas pessoas elas cometem um equívoco muito grande, porque existe apenas um batismo, que produz em nós uma marca indelével. Ninguém pode retirar. É como uma marca que está no nosso corpo e que é impossível de ser retirada. Eu ia até citar o exemplo de uma tatuagem, mas a tecnologia e os métodos são tão avançados que talvez seja ultrapassado dizer isso. Mas é mais ou menos isso, é como uma tatuagem que não pode ser retirada da alma. É uma marca que está presente em nós pela força e pela ação da graça de Deus. Isso quanto à sua natureza. Existe também o aspecto dos seus efeitos. O primeiro efeito, e talvez o mais imediato e desejado, por assim dizer, consiste no fato de que ele nos tira a marca do pecado original. Todos nós nascemos com o pecado original. E o batismo, ele tira de nós o pecado original. Padre, por que nós, na Igreja Católica, costumamos batizar as crianças? Primeiro, porque existe uma fundamentação presente na própria tradição da Igreja, de que desde o princípio, já na comunidade primitiva, as crianças eram batizadas. Foi batizado Cornélio,